Você sabia que existe uma pessoa, só uma, tá? Que ela está diretamente sabotando quem você é? Ela está diretamente sabotando os seus sonhos, seus planos, seus projetos. Essa pessoa está diretamente destruindo todo o seu planejamento. Essa pessoa está te sabotando. Ela não está deixando você crescer, prosseguir, evoluir. E essa pessoa é você. Talvez você hoje está passando por isso. Talvez você hoje seja a pessoa que está sabotando a sua própria existência, a sua própria vida. Você diz coisas, você fala coisas, você deseja coisas, porém, você age de outra maneira. Você age de uma maneira contrária. Você até quer determinadas coisas para sua vida, até é o sonho real do teu coração. Você faz projetos, planos, você sonha, você tem medos, você quer coisas grandes para sua vida, você planeja o que você quer para sua vida. Porém, você se sabota. Você sempre volta àquele velho hábito, aquelas velhas questões, aquelas velhas situações para te sabotar, para não te trazer a realidade do que você quer. Porque é muito mais cômodo, a gente está muito acostumado a estar ali na mesma coisa, nas mesmas questões, porque nosso cérebro já entendeu que ali é confortável, que ali tá bom, que ali dá, que ali já tá bom pra gente. E o cérebro vai sabotando a gente, vai fazendo com que a gente não evolua por essa questão. A questão de ser cômodo e que já reconhece aonde a gente está. Isso já é cômodo, isso já existe. E é muito mais fácil reclamar, colocar a culpa nos outros, falar que o outro não é bom o suficiente pra gente, ou falar que todas as minhas feridas e os traumas do meu coração foi uma determinada pessoa que causou. Porém, não é isso. Porém, nós permitimos, nós demos espaço, crédito, nós demos autoridade e legalidade a outras pessoas, talvez a fazerem coisas na nossa vida, talvez a ferir nossas emoções e sentimentos ou dar um golpe na gente. Há um tempo atrás, um tempinho atrás, eu tive uma sócia que foi a pior experiência da minha vida, sabe? E a Bíblia já diz: maldito é o homem que confia no outro homem, né? E também fala sobre emprestar, né? Que não seja fiador, né? Do teu irmão. E eu entrei com o nome, eu entrei com o meu know-how, eu entrei com tudo. E ela entrou só com uma parte financeira pequena, e durante todo o processo ela não deu conta, não honrou com que ela deu a palavra dela. A culpa foi dela? Não, a culpa foi minha, eu confiei nela. Maldito é o homem que confia no outro homem. E com isso eu tive uma dívida de 30 mil reais. Nisso eu fiquei com o nome sujo para ter que limpar. Nisso eu tive problemas em várias áreas da minha vida. Tive estresse, tive cansaço, tive preocupações, porque eu confiei numa outra pessoa. A culpa foi dela? Eu não posso responder por ela, pelo caráter dela, pela índole dela. Eu não posso responder. Eu posso responder por mim, pelo que eu fiz, pelo que eu permiti que fizessem comigo. Isso eu posso responder. Você entende que nós precisamos hoje ser responsáveis por isso? Pelo que vamos deixar entrar na nossa vida, pelo que vamos não permitir mais que entre. Precisamos ser responsáveis mesmo, gente, é bater no peito e assumir o BO, entendeu? E a gente precisa entender que nós somos responsáveis, que nós que vamos direcionar todo o rolê. E às vezes a gente se sabota, às vezes a gente entra naquela velha criatura que ainda não entendia da neurociência, da evolução da mente, do domínio próprio, da palavra da Bíblia. Às vezes a gente esquece. A gente esquece esse rolê todo que a gente está vivendo. Parece que a gente quer retroceder. A gente já entendeu que quando a gente expande a consciência, estudos já declararam isso, né? Quando a gente expande a consciência, não tem como retroceder.
Mas a gente é tão teimoso que a gente quer voltar atrás, aquela época de criança, de maturidade, de infantilidade, de que magoa, que fere, que deixa ser ferido, que sabota os sonhos, os planos e projetos. A gente se sabota o tempo todo. Por isso é tão cansativo. Ontem eu tava cansada psicologicamente, sabe? Nem fisicamente, mas psicologicamente. Estava conversando com um amigo querido, que eu fiz até pela internet, pelo YouTube, e ele traz reflexões de explosão do conhecimento, sabe? Toda conversa que eu tenho com ele me gera essa coisa, essa explosão. Sempre, e ele conversa, e eu falo às vezes assim pra ele, ai, fala logo, resume, porque ele responde, ele me responde com outra pergunta, mas com perguntas que geram transformação, não são perguntas bobas. E a gente estava falando sobre isso. Porque eu já sei como ir, eu já sei o que fazer, eu já sei o caminho a prosseguir, eu já estudo isso durante um período. E por que às vezes a gente fica tão esgotado, tão cansado, tão abatido psicologicamente ou espiritualmente, não sei. Por que às vezes a gente se sabota? Por quê? E as nossas reflexões daquela conversa me fizeram entender que eu não posso voltar àquela mente de antes. Eu não posso. A gente não pode voltar àquela mente anterior. A gente não pode se frustrar mais com coisas que a gente já sabe como é que é. A gente já determinou, a gente já aceitou o novo na nossa vida. Então por que eu vou voltar atrás? Então por que eu vou ficar sendo a pessoa que eu não sou mais? Porque aquilo que a minha mente diz, assim é. A gente já entendeu isso. Isso não é só nem na neurociência, isso é Bíblia também. A Bíblia fala isso. Assim como o homem de ser, assim ele é. Assim como ele diz que ele vê a alma dele sendo, assim é. O que é a nossa alma? As nossas emoções. Então por que a gente se sabota? Por que vem esse sentimento, essa sensação? Por que a gente permite que pessoas que não vale a pena, que não estão na nossa frequência, no nosso nível, que não estão na mesma visão que a gente, que não entenderam ainda o rolê da vida, por que a gente permite entrar na nossa vida? Por que a gente permite que situações cheguem até a gente? A gente não pode permitir isso, porque a gente é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E a gente precisa entender. E a gente ainda não entendeu isso. A gente continua sendo os mesmos, assim como a música da Elis Regina, né? A gente é o mesmo como os nossos pais, fazendo as mesmas coisas que os nossos pais. A gente tá assim. Aí, quando a gente escuta essa música da Elis, a gente entende o que é maldição hereditária, é um ciclo que a gente não rompe. Aí vários estudos comprovam isso, mas a gente está vivendo como os nossos pais, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos posicionamentos, abandonando, deixando a desejar, sendo infantil, imaturo, sendo relapso com as coisas que a gente não deve ser, sabe? A gente tem que romper até com as cadeias hereditárias, porque nós somos novas criaturas. E talvez os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham não tinha chegado até eles o ensinamento, as conexões que hoje nós temos. E eu nem falo de rede social, de internet, que isso é uma bênção. Que se a gente usa da maneira correta, é maravilhoso, porque a gente tem conteúdos espetaculares. E eu nem estou falando disso. Eu estou falando de conexões mesmo. Talvez um livro que aquela pessoa não teve oportunidade de ler. Talvez uma conversa que ela não teve oportunidade de ter. E a gente não, a gente está conversando aqui. Olha que loucura. Eu tô na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e eu nem sei onde você tá. E a gente tá aqui batendo um papo. A gente tá aqui trocando energias, pensamentos, a gente está se conectando. Olha que loucura. E talvez eles não tiveram isso. Com certeza não tiveram isso. Senão a geração deles teria sido diferente, né? E a grande questão é: assuma a sua responsabilidade. Não se sabote hoje. Não permita que você destrua os seus sonhos, os seus projetos.
A gente não pode permitir que a gente se destrua, a verdade é essa. Quando uma pessoa joga, eu escuto muito assim, mas esses jogos de tigrinho, né? Mas a pessoa jogou porque quis. Tá, ela jogou porque quis, porque ela tinha uma doença, é um vício. Ela tem uma doença. Tem pessoas que não estão tão abertas a ter esse vício. Essa pessoa tem esse vício. O que destruiu ela foi o quê? Foi ela que se destruiu. Ela assume essa responsabilidade. Ela se destruiu pelo vício. Ela optou ouvir pessoas que não têm caráter a mandarem jogar. E por admiração ou por conexão, não sei pelo quê, ou por esperança em crescer, ela simplesmente decidiu entrar nessa onda. E com isso ela recebeu o quê? Dívidas, dores, perdas. Ela decidiu. São as dores dela. Cada um de nós temos as nossas dores. E não tem como a gente mensurar a dor de cada um. Não tem como a gente se colocar no lugar de cada um. A gente só tem que fazer o nosso rolê bem feito. A gente só tem que fazer da melhor forma o que a gente tem que fazer, o que a gente veio para fazer. Que é primeiro, a gente precisa se amar ao ponto de não deixar essas coisas dominarem, tomarem a gente. A gente precisa ter o cuidado pra gente depois não ficar botando um dedinho na cara do outro falando, mas foi ele que não fez, foi ela que não fez, foi ela que me abandonou, foi ela que não cuidou, que não amou. Não, foi você, foi eu. Foi a gente que permitiu isso. A gente que permitiu, a grande verdade é essa. Esse vídeo pode estar sendo duro pra gente hoje, mas a gente precisa assumir hoje o que a gente está escolhendo e mudar. E o grande lance, agora que entra o grande barato desse vídeo é a mudança real. Se a gente já identificou isso tudo, se a gente sabe como fazer, a gente já sabe como fazer. A gente já caiu muitas vezes. Aqui não tem nenhum bebezinho, somos todos maduros. Se a gente já sabe qual é o rolê que a gente tem que fazer, que a gente tem que assumir, que a gente tem que determinar para o nosso crescimento, a gente tem que seguir em frente. A gente não pode mais paralisar, porque tem uma infinitos caminhos de possibilidades diante da gente, esperando a gente percorrer. O universo está esperando a gente decidir o que a gente quer, para que ele venha nos abençoar. Eu não vou falar nem de Deus, de Criador, de uma religião, vou falar do universo, porque eu não quero colocar ninguém dentro de uma caixinha, mas a gente sabe que existe algo que é poderoso, que é maior do que a gente, e que somos co-criadores da nossa realidade, e que com isso a gente precisa fazer o quê? Decidir, optar. A gente precisa se posicionar. Então que hoje a gente venha romper com o nosso antigo eu, com a nossa antiga escassez, com nossas antigas falhas, com nossos antigos projetos, os nossos antigos amores e desamores, com as nossas antigas amizades, porque tudo que envolve a gente influencia diretamente a gente. É o ambiente, são as pessoas, é a música que a gente escuta, é o que a gente troca, é quando a gente baixa a guarda. A gente está sempre ali tendo opções do sim e do não. Então hoje, vamos só por hoje, decidir ser a nossa melhor versão, ser a nossa melhor parte, para que a gente viva de maneira plena, de maneira soberana e sobrenatural. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sabe? Eu tenho certeza absoluta, porque a gente está aqui nesse processo de conhecimento. E por isso eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Porque a gente já está tendo entendimento para isso. E a nossa conexão que é incrível. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Assim como desde ontem está fazendo sentido para mim. Um beijo.